Anuário Espírita de 1983. O possível acontece. Eles voltaram da morte e contam o que viram. Owen Thomas tinha todo o aspecto de um morto quando chegou ao hospital de Nova York, em dezembro passado. Coração, fígado, intestino e um pulmão haviam sido retalhados numa briga de faca. Este jovem de 20 anos, que trabalhava no mercado de peixe, não tinha pulso, nem pressão sanguínea, nem respiração, num corpo já muito frio ao toque. Nas palavras do Dr. Daryl Isaacs, responsável pelo setor de emergências, e no entanto, 5 minutos depois, a batida cardíaca de Thomas voltou. Recuperação que Isaacs descreveu como a coisa mais surpreendente a que já assistimos. Depois de acordar em seguida a uma cirurgia de 8 horas, Thomas contou, a propósito de sua morte, uma história que não foi menos surpreendente. Aquele jovem de Brooklyn, mentalmente são, lembra-se de ter flutuado num vazio escuro. Eu estava indo para algum lugar, aí vi o meu irmão, fecha aspas. Vai contando Thomas, referindo-se ao irmão Christopher, morto num desastre de carro em 1979, que colocou suas mãos enormes nos meus ombros e me empurrou dizendo: "Você não pode vir para aqui, não há lugar." Owen Thomas vivenciara o que às vezes se chama uma experiência de quase morte, sentimento intenso, inesquecível de visões, sons e eventos que ocorrem enquanto uma pessoa está clinicamente morta ou muito próxima do ponto de onde é impossível retornar. A discussão deste fenômeno e de outros aspectos do ato de morrer tiveram seu momento de coqueluche no começo e dos meados dos anos 70, depois da publicação de 2 best-sellers, On Dead and Dying, um estudo dos chamados pacientes terminais, pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, e Life After Life, também de um psiquiatra, Raymond Moody. Nenhum destes autores deu um enfoque particularmente científico a essas experiências de quase morte. O Dr. Moody era pouco menos que anedótico. Kubler-Ross não descrevia com precisão as experiências, mas discorriam sobre o assunto. Acaba de ser editado um novo livro, Recollections of Dead, A Medical Investigation. Eles viram os próprios corpos mortos. O autor é o Dr. Michel Sabon, 37 anos, cardiologista do Centro Médico de Atlanta, na Virgínia, e professor assistente de clínica médica na Universidade de Emory. Como a maioria dos médicos, a princípio era cético em relação às descrições do além sobre a vida após a morte e coisas semelhantes. Quando lhes pediram que ajudasse a conduzir um debate organizado por um grupo de igreja a respeito do livro de Moody, decidiu por conta própria levar a termos algumas pesquisas em seus pacientes em estado crítico. Dr. Raymond Moody, autor do best-seller Vida Depois da Vida. A psiquiatra americana Elizabeth Kubler-Ross arriscou-se a perder seu prestígio ao afirmar a imortalidade humana. Dr. Michel Sabon, professor universitário norte-americano, autor de Recollections of Death, A Medical Investigation. Cinco anos e 116 entrevistas depois, diz ele, estou convencido de que meu ceticismo inicial era errado. Ao aproximar-se do seu assunto do além, Sabon estava decidido a ser objetivo e metódico. Aos pacientes eram feitas perguntas padronizadas e, de começo, eles não sabiam o objetivo do estudo. Em vez de limitá-lo a pessoas que proclamavam ter tido essas experiências de quase morte, Sabon interrogava ao acaso pacientes que tivessem sobrevivido a crises
clínicas quase fatais, que se tivessem caracterizado por qualquer estado inconsciente do corpo, do qual se esperasse resultar numa irreversível morte biológica, na maioria dos casos. 3/4 dessas pessoas tinham sofrido parada cardíaca, algumas já haviam sido dadas como mortas. Por exemplo, só se descobriu que um soldado estava vivo quando um empregado da empresa funerária viu sair sangue de uma veia em que ia injetar fluido para embalsamar o corpo. Sabon descobriu que 40% dessas pessoas escolhidas como amostra conservaram lembranças vivas de passagens pelas fronteiras da morte. Um terço teve o que ele chama de experiências puramente autoscópicas. Lembra-se de ter flutuado até a altura do teto, acima da mesa de operações, ou por cima do corpo, ou por cima do campo de batalha, e de terem olhado para baixo, sobre seus corpos sem vida. Cerca de metade passou por experiências transcendentais, lembrando-se de ter viajado através de um túnel escuro na direção de uma luz brilhante. Outros, como Owen Thomas, encontraram pessoas ou entraram em paisagens não terrenas, como as pintadas por Hieronymus Bosch. Alguns pacientes relataram experiências fundindo elementos autoscópicos e transcendentais. O que impressionou Sabon foi a uniformidade das narrações feitas pelos pacientes. Todos mencionavam a sensação de ausência de tempo, consciência da própria morte e forte sentimento de realidade. Era mais real do que aqui, disse um homem. Os pacientes lembravam a eliminação da dor física, o sentimento de tranquilidade e mesmo de delícia. Esse foi o mais belo momento que se possa imaginar, ao sair do meu corpo. A lembrança de uma ressurreição. Sabon não conseguiu perceber nenhuma diferença de natureza religiosa ou qualquer outra entre os pacientes que passaram por a experiência de quase morte e os que não passaram. Os dois grupos tinham um número aproximadamente igual de ateus e de crentes, pessoas com formação universitária ou que largaram os estudos no secundário e nem mesmo o conhecimento antecipado da existência de experiências de quase morte predispunha as pessoas a tê-las. Tampouco tinha qualquer interferência de raça, profissão ou sexo, embora, curiosamente, houvesse maior probabilidade de que as mulheres que tiveram experiências desse tipo se lembrassem de ter visto seus entes queridos. O que poderia fazer um cientista sério com tais descobertas? Pergunta. Poderiam as lembranças não ser outra coisa senão alucinações ou sonhos induzidos talvez por drogas, falta de oxigênio ou insultos cerebrais? Pergunta. Poderia por acaso ter sido desencadeadas devido à beta-endorfina, o narcótico que surge naturalmente no corpo e que o biólogo e escritor Lewis Thomas sugeriu poder ser secretado no momento da morte para fazer com que morrer seja uma experiência indolor e até mesmo agradável? Pergunta. Sabon não pensa assim. Como prova, cita pacientes que tiveram lembranças autoscópicas profundamente nítidas. Muitas vezes foram capazes de descrever com minúcia sua ressurreição cardiopulmonar, leitura dos monitores, cor das máscaras de oxigênio, número de eletrochoques recebidos, a posição exata dos médicos em volta da mesa e o que eles estavam falando. Em um dos casos, golfe. Essas lembranças que Sabon pôde constatar coincidiam exatamente com os relatos dos médicos. Seria possível que alguns pacientes cardíacos crônicos já estivessem tão familiarizados com experiências cirúrgicas, por experiência própria e por terem visto na televisão, que fossem capazes de fantasiar com exatidão a respeito de coisas que aconteceram? Pergunta. Sabon decidiu testar esta hipótese, pedindo a antigos pacientes cardíacos que não tinham tido experiência de quase morte para descrever esses procedimentos. Em 23 comentaram erros básicos nos seus relatos. Kubler-Ross pôs em perigo seu status nos meios médicos ao afirmar que ela sabia.
além de qualquer possibilidade de dúvida, que há vida após a morte. Sabon é mais cauteloso. Pessoalmente, eu acredito na vida após a morte, afirma. Mas não creio que o trabalho que realizei prova a vida após a morte. O que ele sugere, pensa o médico, é que a morte causa a separação da parte não física do nosso ser de sua parte física, como também esta separação e qual a natureza da parte não física são, naturalmente, coisas evanescentes. Muitos dos pacientes que responderam às perguntas, observa Sabon, morreram após ele falar com eles. Causa uma sensação estranha saber que agora eles podem saber, enquanto eu ainda estou aqui analisando aquilo que me disseram. Anuário Espírita de 1983. Um testemunho de solidariedade. Pronunciamento de José Russo, espírito, ao companheiro Djalvo Braga, pela psicografia de Chico Xavier. Caro Djalvo, o Senhor nos abençoe. Estou a visitá-los com a nossa solidariedade. Ante o pesar que a jovem Ana Luísa deixou em seu amor paterno, em nossa estimada Ricardina e todos os corações que lhe compõem a vida familiar. Entendo o que se passa, conquanto a fé que nos pacifica o raciocínio, enquanto no plano físico, e apesar do nosso esforço para sustentar o posicionamento da responsabilidade diante daqueles que nos procuram, fiscalizando-nos o proveito nas convicções esposadas, a desencarnação de pessoa querida será sempre uma provação que somente a certeza da sobrevivência da alma consegue amenizar. Com a nossa Ofélia, me vi igualmente lesado por dentro, como se a morte, em me arrebatando a querida esposa, me deixasse o coração vazio para o resto da existência. Sem dúvida, a compreensão do dever não me permite ócios injustificáveis. No entanto, a sós comigo mesmo, quando entrava em minha cota de silêncio, a fim de reparar as minhas próprias forças, conheci o preço da ausência, resgatando com lágrimas os meus débitos de anos para com aquela mulher admirável que me acompanhou em toda a sua vida. Amigo, perdoe-me-ão, você e a querida esposa, semelhante referência pessoal, mas desejava simplesmente dizer que a tarefa espírita não nos exonera da condição humana, dentro da qual carregamos, qual ocorre a qualquer pessoa, o fardo de nossas provas e inquietações. Posso informá-los, no entanto, que a luzinha repousa a fim de reabastecer-se de energias, de modo a retomar o trabalho de amor junto aos pais e irmãos queridos. Tudo promovemos na esfera de nossas possibilidades para colaborar com a medicina dos homens e com o amparo da vida espiritual. Todas as providências foram movimentadas para que a nossa menina encontrasse a própria recuperação. Embora saibamos que todos vivemos sob os ditames da lei de causa e efeito, sabemos, porém, que a justiça do universo é iluminada pela misericórdia divina e apelamos para essa mesma infinita bondade para que a nossa querida Ana Luísa pudesse obter mais tempo no mundo para mais amplo equilíbrio da família. Médicos desencarnados e que atuam generosamente em uma das comunidades da Franca, a nosso pedido cooperaram igualmente para que a víssemos reviver. Entretanto, apesar do carinho que lhe foi ministrado aos nossos amigos Dr. Manuel Nicásio, Dr. André Comite e Dr. Francisco Pinheiro Paes Lemes, em observações conjuntas, reconheceram que certas lesões do cérebro não lhe permitiam uma vida normal. E cientes de que não conseguiria recobrar razão clara por deficiência do instrumento de que todos, quando na Terra necessitamos para pensar com acerto, optaram pelas preces em conjunto pela concessão de sua existência física, que lhe faria uma carga muito difícil de tolerar. Por enquanto, não necessitava a nossa menina de tomar suplício num corpo que não mais lhe atenderia os íntimos impulsos. O nosso círculo de amizade pede conscientemente aos mensageiros do Senhor a devida permissão para restituí-la à espiritualidade maior, junto à qual presentemente se refaz. José Russo.
A sua mãezinha Ana, a nossa irmã Sinhana Nicásio, a nossa Ofélia e outras irmãs benfeitoras, juntamente de nossa irmã Lucília, se incumbiram de colocar na transferência de nossa doentinha para a vida verdadeira, na qual, a breve tempo, se reconhecerá precisamente restaurada. A nossa irmã Lucília pede confiança à nossa irmã Sinira, porquanto sempre unida ao grupo familiar de que nossa Luizinha procede, necessita de crédito a fim de trabalhar espiritualmente com a precisa confiança. E agora, meu caro amigo, agradeço-lhe o que vem fazendo em favor de nossos doentes na Santa Casa, Allan Kardec. O nosso Garcia ainda é o dirigente vigilante e inspira-nos na desincumbência dos compromissos que assumimos. Jesus reconstituirá suas forças de pai e encorajará a nossa irmã Ricardina para que a continuidade do apostolado familiar. O nosso amigo Ferrante está presente e se recomenda ao filho, tanto quanto aos familiares e amigos. E terminando, peço-lhe receber com os nossos irmãos francanos, notadamente com o nosso companheiro Agnello Morato, um grande abraço do irmão e servidor agradecido, José Russo. Esta mensagem, psicografada por Franciscano Xavier no dia 13 de março de 1982, tendo como ambiente o recinto do Grupo Espírita da Prece em Uberaba, nos leva a alguns apontamentos necessários para a melhor identificação da veracidade dos fatos nela citada. Ana Luísa Braga, conforme noticiamos, desencarnou no dia 5 deste mês de março, após hospitalização para tratamento intensivo de saúde. Não bastante os recursos médicos prodigalizados em favor de sua enfermidade, essa jovem de 17 anos teve uma dispensa das injunções físicas e toda a assistência recebida por ela não logrou êxito, a não ser a das vibrações endereçadas ao espírito pelas nossas constantes preces. A volta de José Russo nessa página, por intermédio de Chico Xavier, nos demonstra de novo em suas judiciosas considerações de conforto e firmeza cristãos, e o faz exatamente como fazem em suas crônicas, a oferecer a companheiros e sofredores seus esclarecimentos de bom cristão. Assim coloca o abnegado espírito muitos esclarecimentos sobre o caso de Luizinha, presenciado por centenas de amigos e familiares do casal de Jalvo Braga, que deram testemunho comovente da fé pela partida de sua caçula. Anuário Espírita de 1983. O mais jovem compositor do mundo. O livro Guinness Records é definitivo. George Mark Appleward, um norte-americano nascido em 25 de setembro de 1970, é o mais jovem compositor de toda a história da música mundial. Quando George completou 2 anos de idade, ele aprendeu não só todo o alfabeto, como também já conseguia contar até o número 100. Logo em seguida, o mesmo menino começou a tocar piano, descortinando sozinho o segredo das notas musicais. Ao fazer 3 anos de idade, George Mark, para pasmo geral, inclusive de seus próprios pais, compôs sua primeira música, Santa Xing, e desde então ele passou a apresentar-se profissionalmente como cantor de suas próprias composições por todos os Estados Unidos. Atualmente, George tem 10 anos, possui 7 músicas compostas apenas por ele, e no momento está trabalhando sobre sua primeira sinfonia. Apesar de todo esse precoce talento, segundo seus pais, George não pensa em seguir a carreira musical, ao contrário, sua intenção é ser um cientista. Mas por ora, como todos os meninos de sua idade, George estuda, brinca e torce freneticamente por seu time predileto, a equipe de futebol, a equipe de beisebol, New York Yankees. E quando tem um tempinho livre, o que mais gosta é de pegar meu telescópio para olhar as estrelas. Abre aspas. O gênio, nas manifestações artísticas mais diversas,
É a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações da espontaneidade. Emmanuel Consolador, Franciscano Xavier. Anuário Espírita de 1983. Curandeiros vivendo no remoto Pacífico atraem doentes do mundo inteiro pela eficiência de suas curas sobrenaturais. Os arigós das Filipinas. O Brasil é famoso por seus médios com capacidades paranormais extraordinárias, como Zé Arigó ou Nero. Na Inglaterra existe a National Federation of Spirits Healers, que consagra 2.500 curandeiros dispostos a atender dia e noite a desenganados pela medicina clássica. Não cobram as consultas e atendem a uma média semanal de 500 clientes. Mas o atual rush para os curandeiros em busca da medicina parapsicológica ou espírita dirige-se para as Filipinas, onde paranormais como Alex Órbito recebem cerca de 300 pacientes por dia, vindos do mundo inteiro. Os que desejam podem, por exemplo, assistir a uma operação em que o médium em transe faz do ventre de uma jovem estipando-lhes com as mãos e sem dor um enorme tumor. Essas curas estão tornando internacionalmente famosos os 300 curandeiros em franca atividade nas Filipinas. Na sua clínica em Manilha, o curandeiro filipino Alex Órbito entra em transe profundo e, diante de uma grande assistência, extrai um tumor da barriga de uma jovem alemã com um simples aperto dos dedos. A cura por meio da medicina não ortodoxa já era bastante conhecida na Europa antes que os programas de televisão e as publicações inglesas e alemãs sobre a magia no século XX fossem divulgadas. Não é de hoje que as pessoas preferem acreditar nos milagres na ação do sobrenatural em substituição à medicina ensinada nas faculdades e procuram no longínquo Oriente curandeiros para a solução de seus problemas físicos ou psíquicos. Atualmente, o destino desses peregrinos que na Idade Média rumavam para a Terra Santa ou para Santiago de Compostela é principalmente um único: as Filipinas, a meca dos milagres de nosso tempo. Pequenos anúncios em jornais europeus, principalmente alemães, sobre encontrados com estas ofertas. Viagens de curas espirituais a Baguio, Filipinas, em pequenos grupos, máximo de 18 pessoas, válidas para o ano todo. Linhas aéreas, hotéis de primeira classe, consultas com curandeiros. Algumas agências de turismo se especializaram nestes safaris de cura, fazendo-se mutuamente concorrência no lucrativo negócio de esperança do milagre. A razão pela qual pessoas vão procurar ajuda num mundo distante e estranho, de costumes totalmente diferentes dos ocidentais e dificilmente encontrada. Talvez seja a necessidade de algo ou alguém em que depositar confiança. Outros mecanismos de desespero podem também atuar. A desilusão, a impaciência, as esperas sem fim impostas ao homem pela lentidão da moderna burocracia causa mais fácil um lugar comum. Causa mais fácil é um lugar comum, a fé que move montanhas. A Organização Mundial de Saúde recomendou aos governos ocidentais, em 1975, a implantação de métodos de cura tradicionais reconhecidos há milhares de anos, tais como a acupuntura, o tratamento com ervas e até o emprego dos poderes do espiritismo. Toda essa terapêutica subjetiva foi então indicada nos programas de assistência médica estatal. Este apelo
porém não encontrou grande receptividade entre os respectivos órgãos supremos encarregados de saúde dos seus cidadãos. 3 fases de uma operação feita por um médico filipino. Sem anestesia, ele abre o couro cabeludo do paciente, alarga a ferida com o instrumento e finalmente retira o tumor espremendo a chaga. O Dr. Rolf Beresman, secretário da Sociedade Alemã para o Controle de Diagnósticos Médicos, que em vão esperou os $2.000 solicitados às autoridades e hospitais de seu país para poder viajar ao Oriente e desenvolver seus estudos sobre os métodos de cura de médiuns e curandeiros famosos, particularmente nas Filipinas. Em todas as portas onde bateu não foi levado a sério, foi até tido como um charlatão. Mas charlatanismo ou mentira quando testemunhas oculares contam que espíritas filipinos operam sem instrumentos cirúrgicos e ao correr seus dedos pelo corpo do paciente, extirpam-lhe a causa da doença. Como se pode ficar totalmente incrédulo? Pergunta. Mesmo quando médicos de alta responsabilidade juram gravemente ter sido com os próprios olhos um curandeiro de Manilha abriu o fígado de uma pessoa com os dedos, a escola clássica de medicina de formação de direção naturalista e científica tapa os ouvidos e amaldiçoa ou criva de zombarias que tem a ousadia de contar o que realmente observou. Existem, no entanto, publicações especializadas que registram as chamadas operações não sangrentas dos médios das Filipinas. Os físicos e parapsicológicos, professor Alfred Stelter de Durmond e professor Werner Skibele de Ravensburg, interessam-se seriamente sobre o assunto. O primeiro escreveu o livro Cura Psi, e o segundo produziu 2 filmes sobre o mesmo assunto. Ambos os cientistas viram curandeiros filipinos trabalharem com os dedos das mãos e, após analisar os fatos, acreditaram sem vacilações nas curas. São 2 testemunhos de significativo valor científico. Calcula-se que os espíritos filipinos atuantes sejam cerca de 300. A maioria deles é composta de pessoas simples, membros da União Cristã das Filipinas, uma congregação de seitas cristãs. Há viajantes que percorreram 12.000 quilômetros da Europa às Filipinas para consultá-los ou entrevistá-los sobre seus poderes sobrenaturais. Eles assim os definem: sinto com as minhas mãos quando alguém está doente, então entra uma espécie de energia no meu corpo que passa ao corpo do doente. Mas a magia curativa só faz efeito se o paciente se entrega totalmente e com plena confiança ao curandeiro. Todos esses homens de poderes paranormais dizem que não operam por força própria, e sim através de seu espírito, que abrem como se fosse um canal de Deus. Ao seu lado há sempre uma Bíblia, e todo o tratamento é procedido de orações e cantos religiosos. O que os espíritas das Filipinas, da Inglaterra ou de qualquer outro país realizam ou deixam de realizar não está incluído, evidentemente, nas estatísticas. Montanhas removidas pela fé ou fatos milagrosos só podem ser reconhecidos com muita dificuldade, através de perguntas eventuais e de respostas voluntárias. Sucessos e fracassos acontecem, mas muitos doentes se envergonham de contar o milagre ao seu médico ou aos amigos. A filosofia comum resume-se nesta frase: quem cura tem sempre razão, pois só a cura de enfermos tidos como perdidos ilumina outros crentes, ou até o relatório de clínicos e de cientistas. Os médicos não devem zombar da eventualidade do poder da cura pela magia, e sim levar a sério essa peregrinação às Filipinas como um método terapêutico não convencional. E parece que a clássica medicina começa a levar o espiritismo, assim como outras manifestações paranormais, em consideração e até a respeitar suas possibilidades de resolver problemas de saúde. O congresso médico, programado em breve para Düsseldorf, reunirá as maiores autoridades alemãs no assunto. Então serão debatidos
a fundo os problemas de curas milagrosas. Relatórios sobre os curandeiros filipinos, como Alex Orbiton, Rústico, Villamor e Juan Blance, serão estudados por meio de documentos científicos. Todos eles operam por energia mental, sem derramar sangue do paciente, nem lhe causar dor. E acredite quem quiser, curam. Anuário Espírita de 1983.